Olá a todos, meu nome é professor Bruno Massara e eu vou apresentar o trabalho intitulado Open Source Social Housing Architecture WikiHouse do Sr. Manuel. O contexto desse trabalho é principalmente a vulnerabilidade social e habitacional existente no espaço urbano. Nosso projeto é uma iniciativa de elaborar uma proposta viável de moradia baseada na integração entre conhecimento científico, baixo custo, envolvimento comunitário, tecnologias digitais e projeto e construção. O personagem principal dessa história é o Sr. Manuel, homem idoso, com comorbidade, incapaz de se obter os recursos para a aquisição e construção de uma nova moradia. Essa moradia foi interditada pela Defesa Civil e o contato do problema dele foi feito a partir do coletivo Beca, Fórum da Juventude Negra, com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES. A partir daí foi criado um projeto de extensão para elaborar uma solução viável que combinasse custo acessível, rapidez de montagem, sustentabilidade, participação da comunidade. O tema central desse trabalho, o problema, é o déficit habitacional brasileiro. E principalmente no estado do Espírito Santo, esse déficit chega a quase 75 mil famílias. A ideia do déficit habitacional está ligada às deficiências no estoque de moradia, contemplando domicílios sem condições de serem habitados em razão da precariedade das construções. Aqui atrás a gente vê imagens da casa do Sr. Manuel original já interditada pela Defesa Civil. A adoção do sistema WikiHouse ele veio para tentar pôr em prática essa ideia de se tornar um pouco mais simples para qualquer um projetar, produzir e montar residências belas, de alta performance, customizadas em função das suas necessidades. Citação retirada do site da WikiHouse. Um sistema que se apoia no projeto digital, na fabricação local e na rápida montagem. Uma tríade que nos pareceu bastante interessante para aplicar nesse contexto do Sr. Manuel. A ideia da WikiHouse ela vem sustentada por uma cultura de compartilhamento muito presente nos dias de hoje, principalmente no projeto, onde há um compartilhamento de dados e informações em fluxo contínuo e não hierárquico, ciclos sucessivos de evolução e adaptação das ideias de projeto por meio de novas gerações de protótipo, o envolvimento direto das ações em relação às condições do contexto, considerando dados, narrativas existentes, valorização dos métodos de reconfiguração, reprogramação e reutilização e não a sua supressão, e um processo de criação através de síntese, não por composição. Um processo mais aberto, experimentação, improvisação paramétrica e uma variabilidade especulativa. Bom, a metodologia desse trabalho foi inspirada na Design Science Research e tem na sua primeira etapa a conscientização do problema, onde foi definido o programa, foi definido um processo de obtenção de recursos a partir do financiamento colaborativo, onde foram obtidos R$26 mil, uma análise da lógica estrutural do projeto, pode ser vista aqui ao lado, com pórticos modulares intertravados, uma concepção do modelo 3D, planificação das peças e os orçamentos complementares. Aqui a gente vê parte da etapa de realização da computação dessas peças, todas alinhadas para serem posteriormente cortadas. Nessa segunda etapa, a de desenvolvimento do protótipo propriamente dito, a gente realizou uma versão reduzida na escala 1:6, feita em MDF cru Pindos, contabilizados, catalogados e estudados a partir de um fluxo de corte para facilitar a etapa posterior. Esse processo foi muito importante realizar parcerias como a que foi feito com o Finds Lab, aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória, um laboratório muito bem equipado, com o qual a gente pôde se valer desse recurso. Com a maquete já cortada, a gente teve aqui uma longa etapa de montagem, de construção, de estudo das peças, das sequências de montagem, como que seria feito isso para levar até o local do desenvolvimento. Antes do envio dessas peças para o local, a gente fez uma pré-montagem já na etapa 3 de aplicação e a prototipagem em escala real, 1:1, foi realizado um novo processo de dimensionamento de alinhamento das placas, agora em chapas de OSB de 2,40 por 1,20 metros. Feito então essa pré-montagem, um posterior empacotamento das peças, o transporte, o armazenamento prévio e a montagem. Essas imagens a gente consegue ver um pouco da totalidade das peças cortadas. Aqui o processo já no pátio da fábrica, sendo já estruturado os pórticos, e essa última imagem que a gente mostra os pórticos já sendo transportados. Essa última etapa aqui a gente tem como resultado a construção efetiva do projeto no Morro da Consolação, em Vitória, junto com muitos voluntários, alunos e ex-alunos envolvidos todos nessa proposta.
E aqui a gente vê um pouco o resultado atual do processo, já praticamente com a estrutura projetada, pronta, construída, executada, restando agora a parte de acabamentos, né? Questões importantes sobre esse processo, né? Muito pode ser dito sobre a relação da WikiHouse em contexto de vulnerabilidade, principalmente no Brasil, né? Primeiro que a desejável transferência de tecnologia de projeto de construção para as comunidades requer um projeto paralelo de agenciamento e uma interlocução maior que nem sempre está disponível. A complexidade dos processos técnicos necessários para a efetivação do processo não é tão favorável a uma condição plena por parte da comunidade, então é necessário um acompanhamento profissional. A dificuldade de acesso a essas regiões vulneráveis também é um problema, né? Locais de difícil acesso, controlados pelo tráfego, de topografia acidentada e sem infraestrutura dificulta muito o acesso tanto das peças quanto das pessoas envolvidas. E com relação ao custo do projeto, a gente não pode levar em conta apenas o custo específico das peças do WikiHouse, mas toda a gama de materiais de acabamento, revestimento, de mão de obra ainda que precisa ser contratada, impermeabilização e etc. E ter uma CNC realmente é muito importante, porque esse custo é muito oneroso. A gente entende que para a viabilidade de um projeto dessa natureza, em um contexto como o de Vitória, a gente precisa de uma ecologia de projetos que implica em se ter núcleos de desenvolvimento de projeto, espaços de prototipagem, mini fábricas de produção, espaços de pré-montagem, organização dos lotes, serviços de logística, equipes de gestão de recursos humanos, de integração com a comunidade, registro e documentação. Precisa haver uma boa integração entre universidades, escritórios de arquitetura, ONGs, fábricas de pequeno porte ou Fab Labs, empresas de transporte, instituições públicas e privadas de apoio à ciência e inovação, coletivo e órgãos governamentais. Além disso, não basta apenas que esses atores existam, é fundamental que eles estejam em comunicação frequente, interação e com políticas contínuas de fomento e incentivo para esse tipo de interesse público. Eu gostaria de deixar os agradecimentos aqui à Universidade Federal do Espírito Santo, à FAPES pelo apoio financeiro, à CAPES pelas bolsas de pesquisa, ao Grupo de Pesquisa Conexão VIX, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, e a todos os demais envolvidos que, de alguma maneira, ajudaram para a efetivação desse processo, que nos foi tão desafios e que a gente se sente muito orgulhoso de estar aqui divulgando isso para a comunidade científica. Então, muito obrigado, leiam o nosso trabalho e entrem em contato.